E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o Arduino, fazer uma introdução, né? E mostrar já como fazer o seu primeiro código, escrever as suas primeiras linhas de código. Nesse vídeo que a gente vai usar um simulador, né, do tinkercad.com, porque para mostrar que você não precisa ter a placa, na verdade, para aprender, né? Você pode começar a aprender antes e aí depois, se você achar legal, se você achar que deve, você investir aí no seu hardware. Né, o Tinkercad é uma plataforma do Autodesk, né, que produz o AutoCAD e outros programas de desenvolvimento, de desenho. O meu já está logado aqui, mas quando você entrar, você vai ver essa tela aqui, né? E aí vai ter inscreva-se agora ou entrar. Você vai clicar em inscreva-se agora e escolher aqui, né? Criar uma conta pessoal, né? Porque nós não somos uma escola cadastrada na plataforma. Se você já tem uma conta, clica em entrar. E aí ele permite você fazer um login ou entrar com uma conta do Google ou da Apple, caso você tenha. Vai carregar essa página. Essa plataforma aqui, ela permite você criar designs em 3D. Eu fiz alguns testes aqui, mas eu não sou muito bom nisso. Você vai clicar aqui em circuitos, no menu da esquerda. Criar novo circuito. Nós vamos começar do zero, porque aí você vai aprender também a mexer mais ou menos aqui no simulador. Aqui tem uma lista de circuitos, né? Ali em cima está dizendo componentes básicos. Se você clicar aqui nessa lista, ele mostra mais opções, né? Mas o básico para nós agora vai servir. O que nós vamos precisar aqui? Para começar, procura aí no seu menu um Arduino Uno, clica fora da tela. Vou aumentar um pouco aqui o zoom. Se vocês conseguirem ver melhor. Então, Arduino está colocado, clica na placa de ensaio. Não precisa clicar e arrastar, tá? Você clica, ela vem sozinha para cá. Isso aqui também é chamado de protoboard, tá? Caso você queira comprar. Um LED. E um resistor. Na verdade, nós não vamos usar essa placa aqui, por enquanto. Vai ficar para o próximo vídeo. Se você observar aqui, né, ele faz o desenho idêntico ao da placa mesmo, da placa real. Ele simula exatamente como deve ser. Nós vamos ligar esse resistor no pino 13, tá? E aí o resistor vai nesse lado aqui do LED. Se você já tem uma familiaridade com eletrônica, né, você vai saber que esse lado aqui é o lado positivo e esse lado que não tem a bordinha no LED é o lado negativo, tá? O LED é polarizado, então você precisa ligar ele da forma correta. Caso contrário, ele não vai funcionar. Esse outro lado aqui nós vamos ligar no pino ground, GND, né? É o terra. Então, o que a gente fez aqui, né? Cada um desses furinhos aqui desenhados representa um pino desse chip, né? O Arduino, ele é uma placa para você prototipar em volta desse chip aqui, né? O Atmega 328, que é um microcontrolador, né? E ele vem nesse formato. Ele precisa de alguns componentes externos, né, para funcionar. Então a placa do Arduino já traz tudo para você. Você só precisa plugar na USB, né? É um facilitador aí da nossa vida. Então cada um desses furinhos corresponde a um terminal do microcontrolador. O que a gente fez aqui então foi ligar essa resistência com esse LED no pino 13 e o outro lado no ground, né? Porque para funcionar você precisa fechar o circuito.
O valor desse resistor aqui tem que ser 220 ohms, tá? Você vai mudar aqui para o símbolozinho de ômega sozinho, né? Ele estava em quilo-ohms, nós queremos ohms. 220 é mais do que necessário, tá? O Arduino funciona com 5 volts. Então, com essa resistência aqui, ele vai dar corrente necessária para acender o LED sem queimar. E aí, você vai clicar aqui nessa aba Código. Ele vai abrir um menu para você. Ele tem essa opção de programar usando blocos, né? É bem didático e tal, mas o nosso foco aqui vai ser o texto, tá? Quando você clica em texto, ele muda para você e ele diz que você vai perder os seus blocos. Ele já vem com código escrito aqui, né? Nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, o código do Arduino ele é escrito baseado na linguagem C, né? Os microcontroladores são programados em C. E o C ele funciona em blocos, né? De códigos que são escritos dentro desses símbolos aqui, né? Abre e fecha chaves. Então, para a gente programar o Arduino, a gente precisa conhecer duas funções básicas, que são as funções principais, né? Todo código Arduino vai ter essas duas funções, que é o setup e o loop. O setup, né, é a função de configuração da placa. Tudo que tiver escrito aqui dentro desse bloco de código aqui, ele vai ser executado uma vez quando a placa ligar, né, para configurar os pinos. Aqui o que está dizendo é que a gente está configurando um pino como saída, né? Essa função pinMode configura o modo com que o pino vai funcionar. E aqui você escolhe qual o número. Nós escolhemos o 13, dá para ver aqui na placa, né? Ele vem numerado. E output, que é saída. Se for trabalhar como entrada, é input. Nós vamos falar disso no próximo vídeo. Essa função ela é utilizada para os pinos digitais, tá? Depois nós vamos detalhar melhor o que é isso e diferenciar. Aqui em cima, do 0 ao 13, nós temos os pinos digitais. Quer dizer que eles trabalham com dois níveis de tensão apenas. Ou é 0 ou é 5 volts, né? Que a placa vai interpretar como 0 e 1. Por isso que ele é um pino digital. Esses pinos aqui embaixo marcados com A, né, marcados com A, são pinos chamados analógicos. Eles são capazes de interpretar todos os valores que tem no meio disso. Então, todos os valores entre 0 e 5, né, dentro de uma determinada resolução que a placa possui, ele consegue interpretar. Então, os pinos digitais são úteis aqui para a gente trabalhar como entrada e saída de sinal, né? Nesse caso, ele vai ser uma saída, porque nós vamos usar a placa para acionar um LED. O cachorro está fazendo... Então, o pino 13 vai ser configurado como saída, porque nós vamos usar ele para acionar alguma coisa. Nesse caso é um LED, né? Poderia ser um motor, um relé, qualquer coisa assim. E a entrada é porque ele vai ler um sinal, e a gente vai usar isso no próximo vídeo. Então, pinMode, modo do pino, 13 como saída. Configura aqui como saída. Outra coisa, né? Tudo que está escrito depois dessas barras duplas é considerado um comentário, tá? A placa ignora. Então, void setup é um código. Abre chave é um código. PinMode, ponto e vírgula, é um código. Barra, não é um código, é um comentário. Outra coisa importante salientar é que todo código escrito no Arduino precisa ter esse ponto e vírgula no final da linha. Se você não colocar esse ponto e vírgula, você vai obter erros. E é normal, você vai fazer isso muito. E você não vai saber onde dá errado até você conseguir interpretar as mensagens de erro. Depois eu vou mostrar para vocês. Void loop é a outra função principal aqui do Arduino. Né? É o ciclo, né? Loop significa ciclo, alguma coisa que se repete. E ela serve para que o código que você escreva aqui dentro desse bloco, ele é repetido indeterminadamente enquanto a placa está ligada. Então,
vamos entender o que isso aqui está fazendo. Digital write é uma função que você usa para escrever um valor num pino digital, numa saída digital. Os valores que ele permite é high, low, alto e baixo, né, em português. Ou 0 e 1, você pode pôr aqui também 0 e 1 para high e 0 para low. Então, essa primeira linha dentro do loop está dizendo para nós aqui o seguinte: você vai pegar o pino 13 e colocar ele num estado alto, quer dizer que você vai colocar 5 volts nesse pino. Então, altera o estado do pino para alto. Quer dizer que agora a gente vai ter 5 volts. Então, o nosso LED vai acender. Aí, né, a segunda linha, nós temos aqui a função delay. Delay significa atraso, né? E dentro desse parênteses você tem o valor do atraso, é o tempo que a placa vai esperar para executar a próxima linha. Aqui está 1000. Esse 1000 é 1000 milissegundos, né? Atraso em milissegundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1000 milissegundos a gente vai atrasar 1 segundo, né? Por que o atraso da placa aqui é em milissegundos, né? Esse microcontrolador trabalha em 16 MHz, quer dizer que são 16 milhões de Hz. Então, ele processa essas linhas de código aqui numa velocidade muito grande. Então, ele é capaz de contar divisões bem pequenas de tempo. Espera um segundo. Aqui a gente usa o digital write novamente, né, que altera o estado do pino para baixo. Então ele vai ligar o pino em 0 volts, vai ligar ele em ground. E aqui novamente espera um segundo. Tá? Se você clicar em iniciar simulação, ele vai ligar lá o USB e vai piscar o LED. Aqui para mim está um pouco lento, né? Porque a passagem de tempo aqui do simulador, ele é diferente do nosso tempo real. Depende um pouco do processamento da máquina. Eu estou rodando outro processo aqui. Mas você percebe que o LED pisca. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Outra coisa interessante de reparar é que o pessoal que desenvolveu o Arduino, né, eles pensaram nisso já. Então, para você desenvolver esse código aqui, que é o primeiro código que eles recomendam para você se familiarizar com a placa tem um LED embutido no pino 13. Então, você não precisa nem de um componente externo para testar o seu primeiro código, né? Tá vendo aqui que ele acende também. Bom, então, a partir daqui, a gente parte para uma situação um pouco mais elaborada. Por exemplo, vou por aqui, declaração de variáveis globais. Como a gente está trabalhando com uma linguagem de programação, né, você vai ter os mesmos recursos que você teria em C. Um deles é a declaração de variáveis, né? E o C, ele tem tipos de variáveis que você pode utilizar. O mais comum aqui que a gente vai usar com o Arduino são as variáveis do tipo inteiro, né? Então a gente declara aqui uma variável inteira assim, int, né? Essa é uma palavra reservada, você não pode usar ela para outra coisa, tá? Int, o nome da variável, nós vamos colocar aqui LED, igual a 13, ponto e vírgula. Então eu criei uma variável do tipo inteiro, que se chama LED, e que armazena o valor 13. E ela é uma variável global porque ela está fora de todas as funções. Então, de qualquer uma dessas funções eu consigo acessar ela. Isso é importante, tá? Se você declarar essa variável dentro do loop, você não consegue acessar ela no setup. Por que eu fiz isso? Esse é um código pequeno, é fácil de você alterar ele, mas às vezes você vai estar trabalhando com 100, 150, 200 linhas de código. E aí você decide que o seu LED no pino 13 você quer que seja no pino 12. E aí você vai ter que alterar 1, 2, 3, 10, não sei quantas linhas, né?
Então a gente declara uma variável, aí você vem aqui, ó, LED, pinMode LED output. Nós estamos falando a mesma coisa, só que agora usando uma variável. Digital write LED high, digital write LED low. Mesma coisa, por quê? Porque quando chegar aqui ele vai pegar LED, isso é uma variável, qual o valor? 13. Ele vai entender que você tem que transferir isso aqui, né, para a função e trabalhar com esse pino aqui que a variável está representando. Então, se eu vir aqui agora e mudar aqui de 13 para 12, para 11, para 10, vai mudar no código inteiro, eu só preciso mudar o meu hardware. Então, se eu pegar esse pino aqui e colocar no 10, aqui eu mudei o LED para o 10, né? E iniciar a simulação, ele vai funcionar da mesma forma. Porque nós fizemos aqui nós demos um passo além, né? Nós fizemos uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Outra coisa que você pode fazer também, né? Assim como o número do pino, você pode escrever aqui vírgula. Quer dizer que você vai declarar outra variável. Isso é uma característica da linguagem C também. Você pode fazer assim. Tempo igual a 1000. Você declarou duas variáveis. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Por uma vírgula aqui. Tempo igual a 1000. Ponto e vírgula no final. Você declarou duas variáveis da mesma forma. E aqui a gente vai escrever tempo. Iniciar a simulação. E ele vai entender que o delay que ele tem que dar é o valor da variável tempo. Então aqui o atraso não é mais 1 segundo. Ele vai esperar aquele valor que você escreveu em tempo. Por que isso é bom? Porque de repente você pensa assim, acho que 1 segundo é muito. Vamos mudar aqui para 500 milissegundos, né? E aí a ideia é que esse LED pisque mais rápido. Ou mesmo 100 milissegundos. Quase imperceptível, né? Mas aqui de perto dá pra ver que ele está piscando mais rapidinho. Então, uma forma um pouco mais elegante e mais eficiente de escrever código, tá? Tudo que você tem um valor numérico, você escreve aqui na forma de uma variável inteira, né? E você usa essa variável ao longo do seu código, porque aí você faz alterações uma vez só e não em todas as linhas em que aquele valor aparece. Esse aqui é o básico do básico, só queria fazer uma introdução. Depois eu vou fazer uma continuação para esse mesmo circuito, para a gente estudar a possibilidade de usar botões, né, para acionar o LED e tal. Mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu feedback, comentário, curte, discute, compartilha. Deixa dicas caso você, ou sugestões, dúvidas. Tá? Eu estou aberto aqui para ouvir o que vocês têm a dizer. Beleza? Até a próxima. A gente se vê.